queridos irmãos e irmãs, que alegria de estar aqui com vocês na nossa Rádio Web Católica, Rádio Profecia. Estamos de volta com a reflexão diária, depois desse período quaresmal, e uma feliz Páscoa a todos vocês. O Evangelho de hoje nos coloca diante de duas realidades: aqueles que acolhem a verdade e os que rejeitam esta verdade. Então, meus irmãos, fiquem comigo até o final dessa reflexão. Deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos juntos crescer na fé? Vamos para o Evangelho de hoje, que se encontra em São Mateus, capítulo 28, do 8 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma verdade muito séria. A ressurreição aconteceu, mas nem todos acolheram essa verdade. E aqui está algo que precisa tocar o nosso coração. Diante do mesmo fato, Jesus ressuscitou. Surgem duas respostas completamente diferentes. De um lado, nós vemos aquelas mulheres. Elas vão ao túmulo não com certezas, mas com amor. Elas estavam com medo e grande alegria. Elas não deixam o medo paralisá-las. E é esse o caminho que algo extraordinário acontece. Jesus vai ao encontro delas. Deus não espera que a gente esteja pronto. Ele vem ao encontro de quem decide caminhar. E quando encontram Jesus, elas fazem algo essencial. Abraçam seus pés e o adoram. Aqui está o centro da vida cristã. Não é só saber que Jesus existe. Não é só frequentar a igreja. É se prostrar. É reconhecer: Tu és o Senhor da minha vida. Mas o Evangelho nos mostra também o outro lado, os guardas. Eles também viram o que aconteceu. Eles tiveram acesso à verdade, mas escolheram um outro caminho. Receberam dinheiro e aceitaram espalhar uma mentira. Eles sabiam da verdade, mas não quiseram assumir as consequências dela. E aqui, meus irmãos, está um dos maiores perigos na nossa vida espiritual. Não é não conhecer a verdade, é conhecer e mesmo assim não viver. Esse Evangelho não ficou no passado, ele está acontecendo hoje, dentro de nós. Quantos de nós aqui somos como as mulheres? Têm medo, mas continuam vindo à igreja, lutam contra fraquezas, mas não desistem, caem, mas se levantam. Busco a Deus com sinceridade e é a esses que Jesus continua se revelando. Mas também existe um outro lado. Quantas vezes, meus irmãos, sabemos o que é certo, mas escolhemos o mais fácil?
Sabemos o que Deus pede, mas adiamos. Sabemos da verdade, mas ajeitamos para caber na nossa vontade. Não é ignorância, é escolha. E isso precisa ser dito com amor, mas com clareza. Não existe vida cristã verdadeira sem compromisso com a verdade. O Evangelho de hoje nos obriga a tomar uma posição. Não dá para ficar no meio. Ou eu sou alguém que, mesmo com medo, caminha para Jesus, ou eu sou alguém que, por um interesse ou comodismo, evita a verdade. Os guardas venderam a verdade por dinheiro. Hoje talvez não seja por dinheiro, mas pode ser por aprovação das pessoas, por conforto, por orgulho, prazer momentâneo. E sem perceber, vamos negociando a verdade de Deus. Mas a boa notícia, meus irmãos, é que esse evangelho não é só um julgamento, é um convite para hoje você decidir. Senhor, eu quero ser como aquelas mulheres, mesmo com medo, eu quero caminhar. Pensamos hoje, meus irmãos, nessa oitava da Páscoa, coragem para viver a verdade, humildade para reconhecer nossas fraquezas e fé para buscar um encontro real com Jesus. E que ao sairmos daqui desta reflexão, possamos não apenas saber que Ele ressuscitou, mas viver como quem encontrou o ressuscitado. Faço um convite a todos vocês. Se esforcem, meus irmãos, para receber durante essa oitava da Páscoa uma comunhão diária. Meus queridos irmãos e irmãs, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.